boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o vereador Omar Nogueira. E mais, Rio Grande do Norte recupera parte de dinheiro da compra frustrada de respiradores. O cenário político está no ar. Vereador Omar Nogueira, do Patriota, está aqui com a gente. Se você acompanha as sessões na Câmara pela televisão, ou pelo menos as notícias, você vê que o vereador Omar Nogueira, ele tem utilizado ali bastante a tribuna, os microfones, para fazer protesto, para colocar seu ponto de vista, e tem deixado muita gente ali da bancada do outro lado, que é a bancada governista, alterada. Então, você vai assistir as considerações dele aqui no programa de hoje. Participe também, mande pergunta para o vereador Omar Nogueira, através das nossas redes sociais, Twitter, o Cena Político TCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Hoje a gente tem muito assunto. Vamos falar sobre a ação do Ministério Público que quer suspender os shows aí de Mossoró Cidade Junina. O de Xande, Avião e do Safadão. Tem também Câmara de Mossoró, a gente vai conversar aqui. Também vamos falar sobre eleições, a pré-candidatura de Rafael Mota ao Senado e a questão aí dos respiradores. Você que há anos assiste aqui com a gente, desde 2020, pergunta a gente sobre essa questão da compra dos respiradores pelo Rio Grande do Norte, os 5 milhões, cadê os 5 milhões? Pois está aí, hoje teve novidade em relação a esse assunto e a gente traz ainda no programa de hoje. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e todas as cidades que recebem os serviços da TCM, já dando um tchau, um adeus a este maio de 2022, já aí com o pé em cima do mês de junho. Mossoró Cidade Junina já chegando e nem começou ainda e já tem polêmica. Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto do Ministério Público. Mas antes, tem Câmara de Mossoró, que debateu hoje um projeto de resolução que quer alterar os votos necessários para pedidos de urgência e para as decisões da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre emendas definitivas. Em vez da maioria simples, os projetos passariam com maioria absoluta. O projeto de resolução é de iniciativa do vereador Lucas das Malhas. A proposta tem por objetivo alterar o regimento interno da Casa para que as decisões da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade sobre emendas sejam definitivas. Diferente disso, a decisão da comissão só pode ser aprovada pela maioria absoluta da Casa, ou seja, 12 votos. Hoje, a alteração pode acontecer com 8 votos. A gente tem percebido projetos constantes que têm sido dada entrada aqui nessa casa, projetos que fogem da competência da Câmara Municipal de Mossoró, que tem que partir do Executivo, projetos inconstitucionais. Então, a gente teve essa ideia para que os vereadores possam ter a maioria, né, das assinaturas para que dê entrada nesse tipo de requerimento, porque o projeto até fica mais sólido, né? Ouvindo todos os vereadores, todos opinando. Então, nessa casa, democraticamente, sempre foi respeitada a questão da maioria. Então, a gente está fazendo esse ajuste porque consideramos que é necessário. A ideia é barrar as proposições da oposição na raiz, antes mesmo de se levar a discussão para a sociedade. A liderança oposicionista afirma que a proposta é antidemocrática. De 8 para 12, a oposição só tem 10 membros formando ela, significa inviabilizar a atuação da minoria na Casa Legislativa. Significa dizer que a oposição não vai poder apresentar mais projetos se não for totalmente do interesse da situação, o que é antidemocrático. Eu estou, inclusive, dizendo e afirmando, Carol, que esse projeto de resolução é indecente, é imoral. Já o líder do governismo admite que o projeto tem uma intencionalidade clara em relação a projetos da oposição. O que está acontecendo de forma corriqueira nesta casa? Projeto que não é de competência da Câmara, projeto que não é de iniciativa da Câmara, projeto que fere a lei orgânica do município, do seu artigo 57, que é exclusivamente o prefeito que tem que caminhar para esta casa. A bancada de oposição está colocando de forma corriqueira e, indo mais, colocando a população contra
os vereadores da base, porque vota contra a condicionalidade. Nós não podemos entrar nesse jogo sujo. A gente não podemos acatar esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque a gente sabe que a população vai acabar ficando contra a bancada, porque muitas das vezes a população não entende a competência dos poderes. É interessante, viu? Indecente, o outro lado diz que é um jogo sujo, e aí vem o vereador e diz assim: essa discussão não é interessante, em outras palavras, essa discussão não é interessante que seja colocada aqui para a gente, porque a população não vai entender que está sendo que é um jogo político. Então, em vez da gente colocar mais educação, em vez de a gente explicar para a população o que está acontecendo, conversar com a população, vamos barrar logo os projetos, vamos encontrar uma forma legal aqui no papel para que a oposição não levante essas questões, não levante essa discussão no parlamento, não pode falar sobre esse assunto, e para a gente está tudo bem. Não vamos levantar esta polêmica, porque para a gente não é interessante. Realmente não é interessante para o vereador. O vereador não poder discutir, não poder debater os assuntos, fica complicado, né, Vanucci? Pois é, Carol, é uma situação que, quando se coloca, a gente vê ali que é para cortar o mal pela raiz. O que está causando o problema? Está causando o problema porque existe uma minoria que a oposição acaba conseguindo e eles interferem nas votações. E aí, o que é que a gente faz? Sobe a quantidade de votos. Subindo a quantidade de votos, exclui-se ali a possibilidade de qualquer minoria de buscar um questionamento mais intenso de alguma situação. Realmente uma situação que fica complicada aí para o governismo aprovar, né? Meio que antidemocrática, né? Esta proposta. Mas vamos observar, vamos saber se vai passar realmente, se vai... Eles têm maioria, né, Carol? Mas se passar, vai passar com muita zoada, muito barulho, realmente. E eu acho que é justamente essa a intenção. O líder da oposição disse que vai colocar esse assunto em discussão. Ele está contando aí com uma pressão da população em relação a isso, para ver se muda o posicionamento, o entendimento aí da bancada governista. Porque se a bancada quiser passar essa resolução, vai passar, porque tem a maioria. Mas realmente ela não ela é antidemocrática, sim, porque ela quer impedir certas discussões de serem colocadas. Se chamar de jogo sujo uma estratégia da oposição, que os próprios vereadores que hoje compõem a bancada, que não são de primeira legislatura, de primeiro mandato, já fizeram, todo mundo sabe como é que funciona a estratégia política. É para levantar aquele debate, se coloca ali na discussão, se apresenta projeto. Se o projeto for negado, vai ser. Se o governismo não concorda, que já tem a maioria, nega. Só é barrar, só é não aprovar. Agora, impedir que o assunto seja discutido, que seja debatido, é complicado. Isso aí, Vanúvio, junto com a questão da liberdade de remanejamento ali, de tudo que for debatido pelos vereadores, é transformar a Casa Legislativa em quase nada, viu? Numa casa ali de ficção. Porque se os vereadores não podem discutir, se os vereadores, se um projeto de orçamentário não pode, a decisão dos vereadores não vai valer de nada, quando chegar no executivo vai poder mudar tudo, então os vereadores estão servindo para quê, né? Se não vão poder realmente realizar seus trabalhos, algumas de suas principais funções. Vamos saber do vereador Manogueira, então, qual a opinião dele, vereador do Patriota, que está aqui com a gente. Vereador, boa noite, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Como é que o senhor está vendo esse projeto de resolução aí, que vai ser ainda muito debatido lá na casa? Boa noite, Carol, boa noite, Vanucci. Uma boa noite aí para todos os telespectadores da TCM, né? Olha, eles querem tirar o poder do povo, quer calar o povo. Ninguém faz um parlamento, não se faz sem discutir. Quando nós estamos ali, hoje eu faço parte do bloco Diálogo e Respeito, que foi criado esse bloco, para que eu fazia parte da bancada de situação, mas chegou a reforma da Previ, ali na Câmara, onde vinha massacrando todos os servidores. Então, o governo precisava de 16 votos
que era a maioria qualificada, 16 vereadores, e onde surgiu 6 vereadores da bancada de situação e não aceitamos do jeito que o Palácio mandou a reforma para a Câmara, onde vinha massacrando todos os servidores. Então, hoje, escutei lá na Câmara o líder da bancada, o vereador, que faz parte também da bancada de situação, quer calar o povo, porque quando ele quer calar vereadores, ele quer calar. Todo projeto tem de ser discutido, achar um caminho que não seja prejudicado ao povo. Eu vou continuar ali na Câmara Municipal defendendo o povo e eu não vou me calar, porque ele não vai calar. Quando quer calar o vereador, quer calar o povo. Não existe um parlamento sem uma discussão do jeito que o Palácio quer. Então, vereadores ali querem tirar o próprio direito que é para defender o povo. Então, eu não vou me calar. A gente vai falar muito mais sobre outros assuntos com o vereador Manogueira no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.